E olha só, agora, nessa noite, eu queria convidar para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, texto muito conhecido, uma história muito conhecida, mas que nós queremos ler e refletir um pouco nela, nessa noite. Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Os irmãos conhecem bem essa história, a história da pesca maravilhosa, e eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam fazendo o que, irmãos? Estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Simão é o Pedro, e o outro barco era de João, e eles eram sócios, a gente vai ver isso aqui no texto. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, o mar não está para peixe. Não é isso que ele falou? Não é com essas palavras, mas a ideia é essa, né? Ele diz assim: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes, porque é o Senhor que está pedindo. Então, mesmo nós, tendo trabalhado a noite inteira e não ter pegado nada, não ter pego nada, ter pescado nada, porque é o Senhor que está pedindo, sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou não só um pescador, eu sou o que também? Pecador. Eu sou pescador e sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, vamos ler juntos o que Jesus disse para Simão, vamos ler juntos? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém, irmãos? Essa é a leitura do texto. Como a nossa irmã Cláudia falou aqui hoje, e nós já falamos hoje de manhã, nesse mês de maio, nós escolhemos para celebrar os 70 anos da nossa igreja. Estamos celebrando os 70 anos. O aniversário da igreja é em janeiro. A igreja foi fundada no dia 2 de janeiro de 1955. Mas nós escolhemos celebrar então o aniversário agora, então, no mês de maio, nos dias 16, 17 e 18. 16, sexta-feira, 17, sábado, dia 18, no domingo. E eu queria encorajar você, como eu falei de manhã, anote na sua agenda, separe um espaço na sua agenda, e se Deus permitir, venha para cá, especialmente já na sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui celebrando a Deus pelo aniversário da nossa igreja. E o que nós queremos celebrar, irmãos? O que nós queremos agradecer por esses 70 anos de história? Nós queremos agradecer, como falamos de manhã, a fidelidade de Deus, porque
Se tem um testemunho que a nossa igreja pode dar, é sobre como Deus a presença de Deus tem sido fiel na história da nossa igreja e dessa igreja. E nós conversamos sobre isso de manhã, a presença fiel de Deus em todos os momentos da história da IB e também nas nossas vidas em particular. Deus tem sido fiel. Amém, irmãos? E esse é um testemunho que nós podemos dar. Hoje de manhã nós tivemos o culto de ceia e nós falamos e lembramos que Deus fez uma aliança conosco, uma aliança que é inquebrável. E nessa aliança de Deus, que Ele fez no sangue do Seu Filho com cada um de nós, nós podemos ter segurança da Sua fidelidade, da Sua presença e do Seu cuidado nas nossas vidas, na nossa história e também na vida da nossa igreja. E agora à noite eu quero continuar falando, então, louvando a Deus, junto com os irmãos, sobre essa fidelidade de Deus, mas baseado aqui nessa história da pesca maravilhosa. E o que essa história tem para nos ensinar sobre esse nosso momento aqui da vida da nossa igreja. Queridos irmãos, a história da pesca maravilhosa, ela fala de uma maneira ilustrativa, ela ilustra a vontade de Jesus para a sua igreja. Qual é a vontade de Jesus para nós, a sua igreja? Jesus tem um propósito para nós. E o propósito, a vontade dele é que nós nos tornemos o quê? Sejamos pescadores de homens. Nós somos pecadores, amém? Não vou pedir para levantar a mão aqui quem acha que não é pecador, para você não pagar mico, tá bom, irmão? Porque nós todos somos pecadores, mas além de pecadores, salvos pela graça, o Senhor também tem o desejo que nós sejamos pescadores de homens. É o que Jesus revela aqui no verso 10, quando ele diz aqui no texto, ele diz para Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, pescador de gente. Em outras palavras, Jesus deseja que nós, como igreja, o seu povo, nós façamos exatamente o que Jesus estava fazendo aqui. E Ele deseja que a gente faça isso, porque nos versos 1 a 3 do texto que nós lemos, nós vemos que Jesus, Ele estava à beira do mar da Galileia, o lago de Genezaré. A multidão apertava Ele para ouvir. Pode colocar o texto aí, Lucas 5:1, e aí no verso 2, diz assim, que Ele então viu 2 barcos junto à praia, e Ele entrou no barco. É uma ilustração muito curiosa do que está acontecendo aqui. Jesus entrou no barco, e aí Ele começa, diz o texto aqui, a ensinar as multidões do barco. No verso 3, entrando num deles, Jesus pediu-lhe que afastasse, e assentando, pregava a palavra, ensinava. As multidões foram até Jesus para ouvir a palavra, e Jesus do barco, então, através da proclamação da palavra, Ele está fazendo o quê? Ele está no barco, e Ele está pescando homens, pescando pessoas para o reino de Deus, fazendo isso através do que, irmãos? Através da proclamação da palavra de Deus. E aí, Ele que estava fazendo isso, chega um momento que Ele diz para Pedro, ele estava no barco de Pedro, Ele diz: Pedro, agora afasta o teu barco e vá para o meio do mar, para um lugar mais fundo, e lance as redes para pescar. E com isso Jesus está mostrando que Ele deseja que nós, que somos os seus discípulos, façamos nós agora a mesma coisa que Ele estava fazendo, através da pregação da palavra, do ensino da palavra, que nós possamos pescar pessoas e aproximá-las e trazê-las para o reino de Deus. Amém, irmãos? Esse é aqui o que essa história ilustra, esse desejo de Jesus.
Mas tem um porém. Sempre tem, né? Sempre tem um porém. O mar não estava para peixe. Não foi o que Pedro respondeu para Jesus quando Jesus disse assim: pega o teu barco, vá para um lugar mais fundo, lance as redes para pescar. E a resposta de Pedro no verso 5 foi: mestre, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra, o teu pedido, teu desejo, então nós vamos obedecer, nós vamos partir para essa pescaria. O mar, naquele momento, não estava o ideal para uma pescaria. O mar não estava para peixe. O que significa essa expressão, né? Quando você já ouviu, né? Quando alguém fala assim, o mar não está para peixe. O que significa essa expressão? Significa que o momento, a situação atual não é favorável ou propícia para a gente fazer alguma coisa que a gente quer fazer. Falar, o mar não está para peixe, é melhor fazer o quê? Não fazer ou espera. Nós temos aqui um especialista, porque Pedro era um pescador experiente. E nós temos aqui um especialista, então, que está dizendo assim: olha, o momento atual não é favorável para a gente pescar. Nós que somos experts nesse negócio, trabalhamos a noite inteira, eu e os meus sócios, e não pegamos nada. Jesus, quem sabe o Senhor deixa para um outro dia, vamos pensar, vamos repensar, não vamos, né? Mas Pedro, em obediência ao pedido de Jesus, diz: ok, vamos lá, vamos para a pescaria. Em obediência a Cristo eles vão, e o que acontece? Surpreendentemente, eles participam e experimentam e vivem uma grande experiência de um grande milagre, porque acontece a pescaria que nunca tinha acontecido, né, nas suas histórias, e 2 barcos ficam lotados de peixe num dia que o mar não estava para peixe. E eles foram necessários 3 fatores aqui para eles, naquele momento que não era o ideal, obedecerem ao pedido de Jesus e irem para o mar e experimentarem essa pesca maravilhosa, que é a pesca que Jesus deseja que a sua igreja realize. 3 ingredientes. O primeiro é a obediência. É necessária obediência. Pergunto para você: Pedro estava cansado? Estava ou não estava? Pescou à noite. Pescar é um trabalho leve, né? Pescar é coisa light. Pescaram a noite inteira. Pedro estava frustrado? O Pedro estava a fim de voltar para o mar e pescar? Eu não sei você, eu não estaria. Naquela hora ele estava ali consertando as redes, era de manhãzinha, ele pescou a noite inteira, ele devia estar com frio, cansado, frustrado. Eu não sei você, eu provavelmente estava pensando em ir para casa, tomar um chocolate quente, comer um pão de queijo, amém, irmãos? Ou um pãozinho na chapa, aleluia. Que pescar? Mas obedecendo a Jesus, ele vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, irmãos, eu e você não estamos afim de fazer aquilo que Jesus está pedindo para a gente fazer. A gente tem que fazer por obediência ao desejo de Jesus. Não vou pedir para levantar a mão aqui. Quem hoje aqui está cansado? Quem hoje aqui está frustrado? Você trabalhou a semana inteira e os resultados não foram o que você esperava. Você trabalhou o primeiro trimestre acabou e a tua empresa está no vermelho. Não sei a de Pedro, eu acho que a de Pedro não estava muito bem.
não está pescando. Mas é curioso como Jesus pede, vocaciona pessoas que estão cansadas, pessoas que estão frustradas, e ele diz assim: vamos pescar, eu quero que vocês sejam pescadores de homens. E eles, em obediência a Jesus, eles se levantam e dizem: nós vamos, Senhor, porque é a tua palavra, é o Senhor que está pedindo, então nós vamos. Porque muitas vezes, meus irmãos, eu não sei você, quantas e quantas vezes na minha vida eu já estava assim cansado, não estava a fim de fazer a obra, não estava a fim de orar, não estava a fim de pregar, não estava a fim de ensinar. Quantas e quantas vezes eu me levantei por obediência à vocação que Jesus me fez e diz: porque é o Senhor que está pedindo, eu vou cumprir com a minha vocação. Porque às vezes a gente romantiza, né? A gente tem que ter amor pelas almas. Quem aqui está com amor pelas almas? Não precisa. Ou quem aqui não está com amor pelas almas? Mas eu não faço porque eu estou com amor pelas almas. Eu faço porque o Senhor Jesus está me pedindo: pesque homens, pregando a palavra do Evangelho. Primeiro fator, obediência. Segundo fator, fé. O mar não está para peixe, mas eu confio no poder de Jesus, porque esse não é o primeiro encontro que eles tiveram com Jesus. Se você ler Lucas capítulo 4, você vai ver que eles já tinham encontrado Jesus na sinagoga de Cafarnaum, no capítulo anterior, e eles já tinham visto o poder da palavra de Jesus, e eles já tinham visto o poder de Jesus de atuar. Jesus fez curas ali. No capítulo anterior, Jesus curou a sogra do próprio Pedro. No capítulo anterior, Jesus foi à casa de Pedro. Pedro conhecia Jesus. Então, além de ele agora dar um passo de obediência, eu estou cansado, mas eu dou um passo de obediência, ele também conhece esse poder de Cristo. Então, é a fé nesse poder que Jesus tem, que faz com que a gente se levante com ousadia e vá pescar, mesmo o mar não estando para peixe. E o terceiro ingrediente que fez toda a diferença aqui, o terceiro fator, foi a união deles. Eles tiveram que se unir para fazer a pesca ou não? Tiveram. União. Pedro, Tiago, João, eles tiveram que dar as mãos, eles tiveram que juntar os seus barcos, eles tiveram que cooperar. Diz o texto aqui que a pesca foi tão grande que as redes estavam cheias, quase se rompendo. Então Pedro começou a falar assim: João, vem me ajudar. Tiago, vem me ajudar. Vamos, porque juntos a gente consegue fazer essa pesca maravilhosa que o Senhor deseja que a gente faça. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram, e eles encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Eu fico pensando se João, que eles estavam limpando as suas redes, estavam organizando as redes, não sei se João já tinha passado um lustramóvel no barco, né? Já tinha passado alguma coisa ali, um paninho, né? E álcool gel, amém, irmãos? Ali para ficar tudo bonitinho, sem cheiro de peixe. Não sei se o João já tinha arrumado tudo ali, mas você imagina o Pedro agora falando assim: João, vem me ajudar. E o João fala assim: não, acabei de passar lustramóvel aqui, rapaz, eu vou sujar o barco de novo. Não, o que é isso? Deixa para outro dia. Meu barco não, acabei de consertar aqui as redes, ó. Organizei tudo, está tudo dobradinho, bonitinho, vou ter que sair de novo para o mar. Mas a palavra de Deus fala que eles se uniram, eles cooperaram e eles fizeram essa obra. Obediência, fé no poder de Cristo e união. Cooperaram, deram as mãos e vamos realizar essa obra. E eles fizeram isso. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é interessante que nós temos algo parecido com a história da nossa igreja. Nós estamos celebrando os 70 anos e nós temos algo muito parecido com a história da nossa igreja. Porque a igreja, como eu falei,
ela foi fundada em 2 de janeiro de 1955, 70 anos atrás. Um grupo de irmãos fundou mais uma igreja batista. E nessa época, em 1955, o mar não estava para peixe. Eu não sei se eu tivesse lá em 1955, se eu tinha votado sim para abrir mais uma igreja. Porque o mar, em 1955, não estava para peixe. Aquele período da história foi um período de muitas instabilidades políticas, sociais, instabilidade internacional. Era uma época de muitas e muitas incertezas, quando um grupo de irmãos, eles se levantaram e, em obediência a Jesus, com a ousadia da fé, e dando as mãos uns para os outros, eles falaram: vamos plantar mais uma igreja para a glória de Jesus, e para que essa igreja se torne uma pescadora de gente, de pessoas para o reino de Jesus, porque essa é a vontade do Senhor. Rapidamente, algumas coisas para você entender, coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil. Vocês lembram, não? Quem é que era de 55 aí? Quem estava aí em 55, né? Coisas que estavam acontecendo no Brasil e no mundo, quando esses irmãos, em obediência, em fé e em união, plantaram essa igreja. O cenário internacional, irmãos, era ameaçador. O cenário internacional era ameaçador. Fazia apenas 10 anos que tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Apenas 10 anos, quando essa igreja foi fundada. E o mundo, nessa época, estava chocado, porque o mundo estava tomando conhecimento dos horrores dos campos de concentração. Daquela guerra que tinha acabado em 45, a Segunda Guerra, e o mundo estava chocado, vendo as imagens, as coisas que estavam aparecendo, dos horrores dos campos de concentração, aquelas pilhas de corpos. E o mundo estava contabilizando ainda as tragédias da Segunda Guerra Mundial. Mais de 60 milhões de pessoas haviam perdido a vida numa coisa completamente insana, que foi aquele período da história, e eu acredito, irmãos, demoníaco. E aí, sabe qual era o sentimento de muitas pessoas nessa época? O sentimento era: espera aí, se existe Deus, como isso aconteceu? Se existe Deus, e esse Deus de amor que a palavra prega, como é que uma coisa dessa pôde acontecer? Como é que Deus permitiu que um homem como Hitler se levantasse e causasse uma tragédia sem precedentes em toda a história humana? Havia um sentimento de incredulidade que estava sobre as pessoas quando esta igreja foi fundada. O mar estava para peixe? Era fácil pregar o evangelho nessa época? O mar não estava para peixe. As pessoas questionavam, estavam com um sentimento de incredulidade por causa dessa tragédia que havia acontecido. Mas mais do que isso, irmãos, pior ainda, a guerra acabou, o mundo tomando conhecimento da tragédia, e quando a nossa igreja aqui em 1955 foi fundada, estava chegando assim num dos estágios mais importantes de uma outra guerra, que era chamada de a Guerra Fria. Vocês lembram das aulas de história no ensino médio, irmãos? Lembra? Está vendo como é útil? Até na igreja, né? A Guerra Fria, em 1955.
começou a Guerra do Vietnã, no ano que essa igreja foi fundada. A Guerra do Vietnã é resultado da Guerra Fria, a guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, o capitalismo e o comunismo. E o que tem de grave nessa guerra? Uma palavra que a gente ouve muito: olha como o mundo dá voltas. Eu não sei nem se o mundo mudou. O mundo estava polarizado entre os capitalistas americanos e os comunistas soviéticos. E qual era a gravidade dessa guerra? Preste atenção. As grandes potências mundiais tinham a bomba atômica agora. Em 1955, quando a nossa igreja foi fundada, pairava uma sombra sobre a humanidade, ao ponto de que, de verdade, irmãos, nós tínhamos pela primeira vez na história armas de destruição em massa que poderiam matar milhares e milhares e milhares de pessoas. Era real. Em outras palavras, quando a nossa igreja foi fundada, o mar estava para peixe. Havia esses medos. O sentimento nessa época era um sentimento meio apocalíptico, de verdade. Se você vê os filmes da época, você vai ver lá os filmes que se remetem à época da Guerra Fria, você vai ver isso acontecendo, um sentimento apocalíptico. Mas havia ainda, isso aconteceu só lá, não acontece hoje, muita confusão no Brasil. O mundo estava com essas questões, mas o nosso país também estava. 4 meses antes da nossa igreja ser plantada, aconteceu uma coisa muito séria no Brasil. O presidente do Brasil cometeu suicídio 4 meses antes. Vocês lembram quem era o presidente? Getúlio Vargas. 4 meses antes da nossa igreja ser fundada, Getúlio Vargas cometeu suicídio. Você consegue imaginar a confusão? O ano de 55, irmãos, foi uma confusão política no Brasil. E aí sim, no final do ano de 55, Juscelino, a chapa Juscelino e Jango, o Juscelino foi eleito presidente. Quem é dessa época aí, levanta a mão. Não precisa. Aí, amém. Juscelino e Jango. O Juscelino se tornou presidente do Brasil. Mas tinha uma questão no ar, que até hoje os historiadores discutem, e nessa época, será que o Juscelino e o Jango eram comunistas? O comunismo era uma ameaça, meus irmãos. Estava tomando conta do mundo. Será que eles eram comunistas? Aí o Juscelino na época do Juscelino se mudou o centro do poder do Rio de Janeiro para onde? Construíram Brasília. Tudo isso gerando o que numa nação? Perguntas, incertezas, instabilidades. O mundo está assim confuso, a gente aqui não tem certeza do que vai acontecer. O Juscelino fez seu poder, fez o seu mandato, teve eleição, venceu a eleição. Jânio Quadros, amém, irmãos? Durou quanto tempo no poder? O Jânio fez o quê? Fez igual o Papa Bento, né? Falou, estou fora, não quero saber desse negócio, e ele renunciou ao seu cargo, e a chapa era Jânio e Jango, e quem ficou? João Goulart, o Jango ficou no poder, e aquela suspeita, e aí nós tivemos o golpe de 64, exatamente para tirar o Jango do poder. Por quê? Porque havia essa ameaça real do comunismo, pavor. Pergunto para você, época tranquila? O mar estava para peixe? Era um bom momento para se plantar uma igreja? Era um bom momento para obedecer Jesus, pela fé, se unir e falar assim, vamos plantar uma igreja e vamos pescar pessoas para o reino de Deus?
Era uma época, meus irmãos, de muita incerteza. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui para celebrar esse Deus que não importa a época, não importa o tempo, não importa o momento, não importa o que está acontecendo no mundo, Ele continua sendo Deus, e Ele continua tendo o controle da história, e Ele diz assim: confiem em mim e façam a minha obra, porque se vocês pregarem a palavra como eu quero que vocês preguem, muita gente virá para o reino de Deus. O mundo está incrédulo, pregue a palavra. Preguem a palavra, igreja, anunciem. E nós recebemos um legado desses irmãos do passado. Esses irmãos tiveram fé, esses irmãos tiveram um passo de obediência, esses irmãos se uniram para que nós estivéssemos hoje aqui, desfrutando e continuando essa obra. Nós recebemos um legado. E aí eu pergunto para você, hoje o mar está para peixe? Está para peixe, irmãos? Nós estamos vivendo uma época light, tranquila, ou nós estamos vivendo um mundo também que está confuso, cheio de incertezas políticas, no cenário internacional? Está lá de novo. Não é curioso que nós voltamos meio que para os anos 50, assim, só que agora, ao invés de ser América e União Soviética, é a América e quem? China. E é um cenário de incertezas. Não é curioso? Não é curioso que nós estamos vivendo num mundo que está polarizado também? E que pode gerar muito conflito, muita confusão, muita divisão em famílias e até em igrejas. Mas em nome de Jesus nós não vamos deixar, porque ao invés da polarização nos dividir, nós vamos nos unir para proclamar o reino de Deus. Amém, irmãos? Porque para nós o reino de Deus está acima dessas coisas. E no reino nós nos unimos para sermos pescadores de homens. É curioso, o mundo vai acabar, irmãos. Está perto de acabar. O próximo Papa é o último Papa. Vocês viram, né? Que, não sei se vocês têm visto aí na internet, mas os vídeos que têm surgido, assim, no meio da igreja evangélica, surgido vídeos de natureza apocalíptica também. E agora dizendo assim que é uma salada, irmãos, é uma salada que fazem assim, é profecia de São não sei quem, que não sei o que, e mais, aí começa a fazer uma lista de papas, e aí se descobriu, e estão pregando por aí, que o próximo papa é o último papa. Aí eu dou risada e tal, mas no fundo fica um medinho, não fica um medinho, irmãos? Fica ou não fica? Aí falaram assim, aí eu fui ver a tal lista, eu falei, não é possível isso, porque eu não aguento, irmãos, aí eu vou ver as coisas assim, e vou ver, e aí o último papa da lista, ele se chama Pedro. Nesse conclave que está aí, tem 3 Pedro concorrendo. Você sabia? Tem 3 Pedro. Aí, irmãos, como um bom batista, já fiquei uma noite sem dormir. E a gente fica com essa coisa, é o Apocalipse, não é, vai, é o último Papa, vai vir o Anticristo, e não sei o que, essas coisas, e a gente vai vendo isso, mas o que eu quero dizer é que a gente vive hoje num mundo cheio de incertezas, que o mar, a gente poderia dizer assim, o mar não está para peixe para a gente fazer a obra, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas coisas. Eu acho que seria melhor a gente parar, enfim. Todo esse cenário. E aí vem o Senhor Jesus olhando para nós. Às vezes nós estamos cansados, nós estamos frustrados, e o Senhor Jesus nos convidando, dizendo: filho, vai para o mar,
para pescar. Você acha que o mar não está para peixe, mas o meu poder supera todas as coisas. E se a gente vai, meus irmãos, pela fé, se a gente vai em obediência, e se a gente dá as mãos e vamos unidos, cooperando, esse poder se manifesta, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E nós participamos dessa pesca maravilhosa. Essa igreja aqui, ela nasceu e viveu num mundo de muitas instabilidades, mas ela tem cumprido a sua vocação. Quantas centenas de pessoas foram alcançadas pelo evangelho que foi proclamado aqui? Proclamado por irmãos que estavam em obediência a Jesus, proclamado por irmãos que tiveram fé nesse poder e falaram assim: nós vamos, porque o Senhor é mais poderoso que o império russo, que o império não sei o quê, o Senhor é mais, nós vamos pregar. A pessoa mais empedrada pode ser convertida pelo poder do Espírito Santo. A pessoa mais perdida, não é impossível de Jesus achá-la. Nós vamos pregar, e vamos fazer isso nos unindo, dando as mãos e continuando essa obra que esses irmãos nos legaram. Nós recebemos um legado do passado, e nós estamos aqui nesse mês de maio para celebrar esse Deus que foi fiel nesses 70 anos, e para dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Como é que está o teu coração hoje? Como é que está o teu coração hoje? Você olha para o mundo e você fica assustado. Você vê o jornal, você fica assustado. Mas eu quero convidar você hoje para olhar para o Senhor Jesus, que está com a gente no barco, e diz: confia em mim, e vamos fazer a obra. E aí eu encerro dizendo uma coisa que o texto diz. O texto diz que Pedro começou o dia cansado, mas quando ele obedeceu Jesus e serviu Jesus, ele terminou o dia admirado. Tem muita gente cansada, mas eu quero convidar você que está cansado, às vezes você está aí frustrado, igual Pedro. Vamos servir ao Senhor na obra do Senhor, porque eu tenho certeza, irmãos, que isso acontece com a gente. Às vezes a gente está cansado, mas quando a gente serve, o Espírito Santo, a graça de Deus, o poder de Deus, transforma esse nosso cansaço em admiração, e o dia termina com a gente impressionado com a glória de Jesus. Coração transformado. Um pescador e pecador cansado, agora era um pescador e um pecador, glorificando e admirado pelo poder e o nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, vamos continuar esse legado, irmãos? Amém? Vamos continuar esse legado, e por isso nós queremos celebrar esse aniversário, celebrar essa história que continua, essa fidelidade de Jesus que não termina, e que hoje está convidando a gente, como aconteceu há 70 anos atrás, Ele está convidando a gente. Vamos dar as mãos e vamos fazer essa obra para a glória de Jesus, porque eu tenho certeza que Jesus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. Amém, irmãos? Vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para vir.